Continuando, então, nós temos aqui a integração com a loja virtual. O sistema deve armazenar as preferências do cliente quando ele estiver navegando na loja virtual. Então, isso aí vai acontecer lá no módulo loja virtual. Tá? Aqui no CRM, você vai apenas criar views, né, para pegar esses dados de navegação do usuário. Tá? E onde é que esses dados serão pegos? Né? Você pode ou criar uma view, tá? Ou criar logo uma tabela para armazenar tudo isso. Tá? Por exemplo, você cria aqui uma tabela chamada cliente navegação, tá? Aí você tem aí o ID, aí você vai ter aqui o ID do cliente que está navegando, né? No caso aí o cliente ele já está logado e navegando na aplicação, tá? Aí você pode ter aqui ID produto visitado, quantidade, não, vamos colocar data visita, hora visita, IP visita. Achar, sei lá, 20 aqui. Mas depois você vê o tamanho do IP para você colocar, tá? Pronto, olha, com esses dados aqui você já vai armazenar, né, os dados de visita do cliente, tá? Toda vez que ele consultar, que ele visualizar um item, armazena nessa tabela. Coloca o ID dele, coloca o ID do produto que ele visitou, a data, a hora e o IP da visita. Com isso você vai saber quantas vezes ele viu um item, um produto, né? Então, se ele viu o produto nos últimos 10 dias 100, 200 vezes, ele está muito interessado, está faltando alguma coisa para ele comprar aquele item, tá? Então é o caso de repente criar alguns e-mails automáticos, né? Dependendo do número de visitas que o cliente fez aquele produto, tá? E aí mandar para ele, ó, tá faltando pouco. Você sabe que nós vendemos aqui em 6 vezes no cartão sem juro. Clica nesse botão e já compra, tá? Esses e-mails, esses disparos automáticos, você já pode deixar, né, na sua aplicação, ou dependendo de como você vai implantar isso no seu cliente, a deixar no seu servidor, tá? E você vai criando, né, você cria de repente uma aplicação que ela em determinados momentos pesquisa esse banco de dados aqui. Na loja virtual, né, sempre que o cliente visitar um item, você armazena esses dados nessa tabela, tá? Daí você cria uma aplicação de tempos em tempos, ok? Um servidorzinho, um cron da vida, tá? De tempos em tempos ele vai nesse banco de dados, faz um select, tá? Um select count, por exemplo, agrupando por cliente e por produto. E quando ele contar que um produto foi visitado em determinado momento, tantas vezes, né? Aí ele já dispara um e-mail para aquele cliente. Ó, tá faltando o que para você comprar? Legal? Então é dessa forma que vai ter essa integração aí com a loja virtual, né? Se você fizer essa aplicaçãozinha, ela vai ser uma aplicação de fundo, né, de background, tá? Não é algo visual. Você tem apenas que definir as regras junto com o gestor, tá? E aí, quando o cliente ele visualizar, você conversando com o gestor, né? Quando o cliente visualizar um item quantas vezes, qual é a quantidade de vezes que um cliente tem que visualizar um item para a gente já mandar um e-mail para ele? Aí o cara vai dizer, rapaz, uma vez, ele visualizou o item uma vez, manda um e-mail para ele que terminar a compra. Aí você diz, tá, mas tudo bem, mas você sabe que o seu site, né, ele possui muitos acessos, tá? E se nós enviarmos um e-mail cada vez que o cliente visitar um produto, né, de repente o teu servidor vai cair numa lista de spam, tá, ok? Então tem que ter esse nível de conhecimento também, né? Você tem que analisar, tem que ler, tem que pesquisar sobre o assunto, tá? Para você entregar uma solução, para saber conversar com o seu cliente, ok? Para apresentar para ele uma solução que seja realmente viável, tá certo? Muito bem, digamos que essa tabela aqui, você chame ela de CRM visita item. Pronto, tabela criada com sucesso, tá? Disse que queria inserir mais tabelas, ele colocou ali em branco. Eu vou aproveitar essa mesma tabela aqui, ó. Deixa eu ver se tem como eu duplicar, tá aqui, ó. Eu vou duplicar a tabela, vou chamar ela de CRM
item carrinho. Opa, tudo bem, apertei um Enter sem querer aqui, mas eu vou renomear aqui essa tabela, tá? CRM item carrinho. Qual é a ideia dessa tabela aqui, ó? Você vai colocar o ID do cliente, vai colocar o ID do produto inserido no carrinho, tá? A data da inserção, a hora da inserção. E aqui no lugar de IP visita ou IP inserção, você pode colocar IP cliente, ou deixar só IP, se não for uma palavra reservada do banco, tá bom? E o IP do cliente. Pronto. Aí qual é a ideia dessa tabela aqui? CRM item carrinho. Que já é um segundo passo do cliente na loja virtual lá, né? Primeiro ele visitou os itens, visitou, tá pesquisando, tá? Então nesse momento você já pode fazer um contato com ele. Esse contato pode depender do cliente também, tá? Pô, esse é um cliente que compra bastante, esse é um cliente que é assíduo, né? Esse é um cliente que nunca comprou e aí a gente faz um contato inicial com ele. Dependendo do perfil que você já traçou para o cliente, o e-mail enviado para ele vai ser diferente, tá? Note que este e-mail aqui, neste momento da integração com a loja virtual que eu estou me referindo, é um e-mail automático, ok? É uma ferramenta de background que você vai deixar rodando no servidor. Você vai levantar os requisitos juntamente com o seu cliente para criar essa ferramenta de background, tá certo? O cliente então passou daquele primeiro momento, onde ele visita os itens, né? E agora ele começou a colocar os itens no carrinho. Colocou um, colocou dois itens no carrinho, mas ele não finalizou a compra. Opa, esse quase comprou, né? Ele já passou daquele momento inicial, não está só visitando, pesquisando, ele tentou comprar. Tá? De repente ele colocou no carrinho para calcular o frete, ver quanto é que dava para a cidade dele. E nesse momento ele desistiu, né? Você pode até colocar aqui, ó, calculou frete, que é um char 1. E aí você coloca sim ou não, tá certo? É um item importante para o usuário saber se o cliente ele desistiu por causa disso. Pô, ele calculou o frete, ficou muito caro. E aí você pode dar um desconto no frete para ele, enfim, tá? Outro, simulou pagamento ou informou pagamento ou selecionou tipo pagamento, que seria um outro momento da compra, né? Ele colocou os itens no carrinho, calculou o frete, daí ele clicou na opção boleto, aí desistiu. Clicou na opção cartão, desistiu, né? Pode ter aqui, ó, forneceu dados cartão, tá? Então, por quê? Por que esse cliente não finalizou a compra? É nesse momento aqui que você vai tentar compreender. E com base nisso, você pode mandar um e-mail para ele específico. Legal? Então, ele simulou o frete, mas não finalizou. Aí você conversa com o gestor. E aí, o cara desistiu por causa do frete. A gente vai fazer alguma coisa em relação a isso? Ele diz, vamos oferecer 10%. Vamos dizer para ele que o frete, se ele levar mais um item, fica de graça, enfim. Aí a campanha de marketing que vai ser criada em cima disso daqui tem que ser definida com os gestores, com o pessoal do marketing, tá? O seu trabalho é levantar os requisitos, desenvolver as tabelas para armazenar os dados enquanto o cliente estiver navegando na loja virtual, né? É um exercício lá para o loja virtual, armazenar esses dados, tá? Que é simples de fazer, muito simples, é só persistir os dados nessas tabelas aí, tá certo? E finalmente, né? Você vai criar uma ferramentazinha de background, tá? Que vai ficar testando isso daí de tempos em tempos, né? De 1 em 1 minuto, de 5 em 5 minutos, aí você vai ver qual é o tempo apropriado dependendo do seu negócio, do negócio do teu gestor, do teu cliente, tá? E essa ferramenta vai ficar em contato com o cliente, vai ficar enviando e-mails para o cliente. Legal? É assim então que a gente realiza essa integração com a loja virtual.